Glória a Deus. Graça e paz abençoados. Você aqui na gravação, seja muito bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Então vamos na mensagem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui onde? Então, amados, isso se tornou uma força de expressão. Mas isso fora do contexto. Agora vamos analisar o contexto para a gente ter uma ideia do que é que os irmãos, ou os judeus estavam falando. 1 Samuel 7,7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Então eles ficaram preocupados, temeram, os filisteus estavam ali subindo em guerra, e eles ficaram preocupados, e aí nós vamos continuar com o texto, versículo 8. Por esse motivo, disseram os filhos de Israel a Samuel, chamaram ali o profeta Samuel, e eles disseram o quê? Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então esse era o contexto daquilo que estava acontecendo. Eles estavam precisando de um livramento, e eles pediram a Samuel para clamar, para pedir a Deus para que os livrasse dos filisteus. Vamos lá, 9. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. Samuel clamou por você? Não. Samuel estava clamando pela igreja? Não. Samuel estava clamando por Israel. Olha lá. E o Senhor lhe deu ouvidos. Versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante de quem? Dos filhos de Israel. Olha o contexto. 11. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então observe que eles prevaleceram. Samuel clamou ao Senhor, Samuel orou, Samuel intercedeu, e eles prevaleceram naquela batalha. E aqui sai a expressão que virou jargão na boca dos crentes. Olha lá. 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui onde, Samuel? Até aqui no final dessa peleja. Estava tendo uma disputa, uma batalha, os filisteus contra Israel. E Samuel estava declarando que ele tinha clamado, ele tinha sacrificado, e Deus havia dado a vitória. Então eu não posso usar esta frase, amado, como um jargão. Isso vira moda na boca dos crentes. Até aqui me ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas uma coisa sem sentido, se você perguntar, amado, isso está inscrito dentro de que contexto? Eles não sabem responder. Claro, não conhece, não examina. Vamos lá. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que a cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Então, observe que para Deus não existe o até aqui. Deus nunca se esqueceu do seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. É claro que há momentos que Deus vem corrigir, sim, disciplinar, sim, mas Ele não abre mão disso, Ele não abre mão do seu povo, Ele não abandona o seu povo, Ele não despreza o seu povo, Ele trata com o seu povo. Então na nossa vida não tem até aqui nos ajudou o Senhor. Deus está em todo o tempo conosco.
Amém? Olha aí. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. O mesmo Jesus repetiu esta palavra lá no livro de João. Vocês estão gravados na palma das minhas mãos, ninguém os arrebatará. Então não existe até aqui para o Senhor. Nós não limitamos Deus não, amados. Deus está com o seu povo. O problema é que a religião nos ensinou que Deus está com você quando você está próspero, quando você está bem de saúde, quando você está na boa, Deus está com você. Você não pode ter um problema de saúde que eles acusam. Olha, Deus não está com você não. Se você passar uma dificuldade financeira, é o diabo, você roubou o dízimo. Não! Independente das circunstâncias, Deus sempre estará com você. É você que precisa entender isso. Deus não está com você apenas quando as coisas estão dando tudo muito bem, obrigado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Há um propósito em tudo e Deus sempre estará com você. Salmos 71, 7 e 8. Outro salmo, outra mensagem que virou jargão. Vamos orar o Salmo 91 3 vezes? A gente vai dar 3 rodadas na igreja orando o Salmo 91. Por quê? Porque vira jargão na boca de quem não examina. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, ou você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Agora, é claro que o salmista está relatando isso, ele está com uma confiança, com uma segurança de que ele, o salmista, nesse caso aqui, Moisés, ele não era ímpio. Então, o Moisés está relatando aqui, para quem não sabe, existem alguns salmos que não foram Davi que escreveu, tá bom? Tem gente que pensa que todos os salmos foram Davi. Não, tem salmo de Jefté, tem salmo de Moisés, por exemplo. Então, observe que o que ele está falando é que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Ou seja, os ímpios, aqueles que praticam a impiedade, e dentro desse contexto, nesta visão do que ele está se referindo, ele está falando ímpio de berço, ele está falando de inimigos do povo de Deus, ele está falando de filhos da perdição. Ele disse, olha, vocês verão a recompensa dos ímpios. Os ímpios serão recompensados, assim como os justos, eles são galardoados, eles são premiados, os ímpios também serão recompensados. É isso que ele está falando. Todavia, entretanto, não chegará a ti. E claro que isso é uma força de expressão, né? Ou você vai ficar contando 10.000 situações à tua direita e 10.000 à tua, ou 10.000 à tua esquerda e 1.000 à tua direita. Claro que não, irmão. Ele está falando de uma probabilidade das circunstâncias da vida que cairão tudo de um lado e de outro, mas você não é atingido, porque você está na palma das mãos de Deus. Amém? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu, olha lá como está escrito, nada me faltará. Agora, como é no original? O Senhor é o meu pastor, esqueça isso aqui, ó. Ele não falta comigo. Isso é o que está no original. Então as pessoas dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então não vai me faltar casa própria, não vai me faltar uma família assim, assada, não vai faltar isso. Olha que pode faltar, irmão. O Senhor é o meu pastor, Ele não falta comigo. Ele não falta com você. Ele estará sempre com você. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te abandonará.
Esse é o sentido da palavra. O Senhor é o meu pastor, Ele não falta comigo. Para entender o raciocínio, olha o 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás... Aí você entende aqui o primeiro. Como é que eu vou dizer o Senhor é meu pastor, nada me faltará? E no 4 ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, há uma probabilidade de nós andarmos em vale de sombra de morte, em meio aos perigos. Mas mesmo em meio aos perigos, mesmo em meio às dificuldades que a vida nos apresenta, tu estás comigo. Amém? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O controle de Deus está sempre em nossas vidas. O cuidado de Deus sempre estará em nosso favor. Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante, diz: qual o pai que não disciplina o filho que ama? Assim como nós tivemos nossos pais segundo a carne que nos disciplinaram, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então Ele disciplina quem ama, porque Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Então Ele disciplina, Ele corrige, mas isso não significa que Ele abandona. Deus não é padrasto, Deus é Pai, e Ele cuida dos seus, Ele não falha, Ele não falta, amém? Olha aí, olha que palavra linda. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Porque ainda pode acontecer, sim, porque ainda que a figueira não... Já pensou, irmão? Já pensou você? Vou usar minha esposa como exemplo. Outro dia ela se empolgou em casa dizendo que ia fazer um plantio de coentrinho. E essa mulher comprou folha, comprou sementes, comprou jarro, comprou terra, e encheu, e aquela coisa tudo bonita, tal, e tome semente, e tome terra, e tome água. Acho que deu água demais, embebedou a coitada da semente. E até hoje eu espero comer um coentrinho no molho, rapaz. Foi um sacrifício. Depois teve outra irmã aí, acho que deu uma dica, aí melhorou o negócio. Aí saiu umas folhinhas lá. Mas, amado, então há probabilidade que nós, as circunstâncias nas nossas vidas, que nem tudo, não quer dizer que eu vou ter sucesso em tudo. Às vezes eu vou ter fracasso na minha vida. E você tem que entender isso. Faz parte de um processo, faz parte de um propósito. Ah, não, irmão, porque agora eu estou na graça, então eu não aceito isso. Teve aí uns irmãos aí que até no nosso grupo de WhatsApp saiu. Ah, porque quando eu estava no sistema, eu clamava a Deus, e Deus, e Deus. Agora eu estou vendo que vocês nem oram. Como é que é? Se você não quer orar com o seu relaxamento, vem jogar culpa em mim? Não. Ah, mas eu não estou vendo. Não está vendo o quê? Ah, porque aconteceu isso e aconteceu aquilo, e antes não estava acontecendo. Oh, meu irmão, tanta coisa que vai acontecer na nossa caminhada, que antes não tinha acontecido. Mas Ele vai faltar conosco? Ele vai te abandonar? Não, mano. Ainda que a figueira não floresça. Eu não vou ficar olhando para as coisas positivas da vida e ficar julgando Deus. Deus está nesse manto. Deus está nesse negócio. Deus está nesse mistério, que eles dizem assim. Aí quando acontece alguma coisa... rapaz, foi de Deus não. Deus me abandonou. Por quê, irmão? Porque não deu certo o que tu queria? Provérbios capítulo 16, versículo 1. Do homem vem os propósitos do coração, mas a resposta vem da boca do Senhor. E a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Eu não tenho que estar cobrando para que Deus venha fazer a minha vontade. Eu tenho que estar com o meu coração alinhado à vontade dele, porque é a vontade dele que irá prevalecer. Assim está o sistema religioso, como o irmão deu um testemunho aqui na mensagem, olhando para ver um fracasso na sua vida. Aqueles que te chamavam de irmão, que te davam parte do Senhor, estão assim, ó.
doidinho para ver uma queda, uma falha. É por isso que nós sempre dizemos, a graça não é uma porta larga, para você andar na licenciosidade da carne de qualquer jeito, para eles estarem apontando para você, aí ó, tá vendo? Deixou a igreja, deixou a casa de Deus, agora está aí andando na prostituição, nas orgias da vida, tá vendo? Está desviado mesmo. Você faça isso se você quiser fazer, mas o Evangelho não te dá legalidade para isso. Então, amados, nós estamos sendo supervisionados. As pessoas querem ver. Aí se você teve alguma dificuldade, aí ó, também saiu de debaixo da cobertura do pastor. Mas o interessante é que ninguém aplaude a tua vitória. Ninguém, ó, pelo contrário, a tua alegria incomoda eles. Temos aqui uns irmãos que saíram do sistema, que o povo lá tem eles como desviado, mas eles ficam confundidos, porque vê a alegria nos irmãos, a prosperidade dos irmãos, a graça de Deus na vida dos irmãos, e eles não têm do que falar, porque os irmãos dão um bom testemunho. Você é o outdoor de Cristo, amém? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, opa! Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Quem se alegra aí? O Deus da tua salvação, amado. Observe a oração profética de Abacuque. Ele não está preocupado em mostrar para as pessoas que ele conquistou. O que ele quer passar para as pessoas no seu contexto é: ele está comigo, ele não me falta jamais. Ainda que isso não dê certo, ainda que aquele investimento ali tenha ido por água abaixo, Deus está comigo. Mas eu estou correndo risco de perder o emprego. Deus continua contigo. Mas Deus continua contigo, sempre. Paulo disse, tira de mim esse espinho. Jesus disse, não. O espinho continua, mas a minha graça te basta. O espinho continua, mas eu também continuo aí contigo, Paulo. Eu não te largo, Paulo. Eu não te deixo, filho. Eu não te deixo, filha. Mas tem espinho, mas tem Cristo, tem graça, tem favor. Agora tira o espinho, entra a soberba do homem. Porque eu orei e Jeová me atendeu. Eu orei e Jeová fez. Faz. Não faz, não faz. Mas ele continua com você. Nos alegramos no Deus da nossa salvação. 2 Coríntios 6,16. Olha lá por causa do horário. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como é que Deus vai te abandonar se você é o templo e morada dele? Então ele não te falta nunca, amado. Ele está sempre com você. Sempre. Você não vai perder isso. Mas isso porque você tem os olhos iluminados. Porque senão você corre desesperadamente lá para o Salmo 51. E aí você vai encontrar Davi dizendo no Salmo 51, 9 e 10, Senhor, não retires de mim o Espírito Santo. Está vendo, irmão, que perde o Espírito? Naquele tempo, naquele contexto, o Espírito não habitava no homem. Aquilo foi antes da cruz. Depois da cruz, o Espírito Santo veio fazer morada no Filho de Deus. Ele não visita, ele habita aí, amado. Ele habita no teu espírito. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles
E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Cadê o povo do pastor? Cadê o povo do líder religioso? Cadê o gado marcado aí da religião? Onde o pastor diz assim: a minha igreja tem 500 mil membros. Só se for a sua igreja e os seus membros, porque nós somos membros do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Pode tocar trombeta, eu pertenço à igreja de Cristo, Ele é o meu pastor e Ele não me falta. Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, é porque sois. Olha o que o texto está falando. A hermenêutica, ela ensina muito isso na teologia, só que eles mesmos não praticam. Vamos analisar o texto. O que é que você vê no texto? Mas você só pode ver o que eles querem. E porque sois filhos, é porque sois filho. Não é porque você já tem o Espírito Santo? Não, acho que eu não tenho o Espírito Santo não, que eu nem falo labachúria. Mas você tem que buscar o Espírito Santo. Não, é porque você é filho. É porque como resultado disso, porque você é filho, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito que clama: Abba, Pai, meu paizinho, que é uma expressão em hebraico. Porque sois filhos, Deus enviou os vossos corações. E o coração aqui é a mente, é o entendimento. Ele te deu essa conscientização que o Espírito de Cristo habita em você, e é por isso que nós o chamamos de Pai. Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor ou em medo, como aquele povo de Israel. Clama aí, Samuel, faça alguma coisa aí, porque os filisteus estão vindo para cima. Vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Esse é o espírito que habita em você. Romanos 8, 26. Até aqui nos ajudou o Senhor? Limitando Deus? Olha aí. 8,6 Romano. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. A oração forte ajuda a tua fraqueza? A oração do pastor ajuda a tua fraqueza? Venha todo mundo aqui que eu vou colocar, está repreendido. Eu vou colocar a mão na cabeça e vocês vão sair daqui abençoados, fortalecidos. Não, irmão. Não é o homem, o ministério é do Espírito. É por isso que eles ameaçaram vocês. Nos ameaçaram. Vai sair da igreja? Eu não dou carta de recomendação. Vai sair debaixo de maldição. Aí detalhe, as pessoas se tornam escravas. Ô meu irmão, eu conheço, aqui para nós, eu conheço irmãos que estão sofrendo no sistema. Sofrendo. Não suporta a pregação do dito pastor. Não suporta a pregação lá dos líderes, está sofrendo, mas não tem coragem de romper, porque tem medo, porque a psicologia, a mensagem psicológica escravagista come no centro. Se sair, eu não abençoo, eu não dou carta, e aí vai perder, e aí vai dar tudo errado, e a pessoa fica assim, ó. Que evangelho é esse? Essas pessoas parecem que não se lembram que elas não nasceram dentro dessas gaiolas. Antes não tinha vida, antes não respirava, antes não viajava, antes não passeava. E por que quando fazem parte desses lugares só pode ir se um líder ordenar?
Ah, irmão, você está pregando contra a liderança. Eu não prego contra a liderança bíblica. Eu prego contra essas manipulações em nome de liderança. O que é ser um líder? Biblicamente. Eu não prego contra a liderança bíblica. Ah, você fica batendo aí no sistema, dizendo que o pastor fica... Não. O que foi que Pedro disse? Pedro era um líder ou não? Sim. Foi para Pedro que Jesus disse, olha, você tem as chaves da igreja, as portas do inferno não prevalecem. Ou seja, Jesus estava constituindo Pedro uma autoridade ali para uma mensagem do reino de Deus para aquele povo que viveu naquele contexto, para os judeus. Pedro, ele foi encarregado de autoridade. Agora, o que foi que Pedro disse na sua segunda carta? Ele disse, olha, não venha possuir o povo de Deus, você não é dono. Nós, presbíteros, nós temos que dar o exemplo. E ele falou, apacentando, a linguagem deles, apacentando o rebanho de Deus voluntariamente, não por torpe ganância e nem tendo domínio sobre elas. Porque quando se manifestar o sumo pastor das nossas almas, você vai receber galardão. E é isso que nós fazemos. Não é para... Líder não é quem manipula, quem prende. Líder é quem dá o exemplo e vai na frente. Eu sou o líder aqui dessa empresa. O que é que você faz? Eu mando todo mundo fazer. E assim é. Faça para eu aprender. Isso é ser um líder. Dê o exemplo. Jesus fez isso. Eu não vim para servir, ou ser servo, ou ser servido, mas para servir. Foi isso que Jesus falou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Foi isso que o mestre falou. Foi o exemplo que ele deu. Engraçado que às vezes eu paro para conversar com alguns irmãos em graça, e eles dizem assim, irmão, no sistema o pastor me obrigava a trocar os pneus do carro dele. Me obrigava, né? Porque ficava ali persuadindo, pedindo. Tinha escala, de limpeza na congregação, tinha que estar lá nos dias marcados. Então era aquela coisa, aquela perseguição. Tinha que dar uma carne de sertão boa. Até isso, irmão. Peraí, isso é sistema. Outro dia um irmão chegou, eu estava aqui dando um grau aqui, ele disse, rapaz, o senhor está doido? Eu falei, foi o quê? Ele disse, oxe, lá onde a gente estava tinha a escala de quem tinha que ir. Os homens lá do paletó e gravata é só escritório e ar-condicionado. Eu falei, irmão, isso aí não é ser servo. Isso aí é querer ser servido, não faz nada. É aquela coisa de você ter a oportunidade de ajudar alguém, fazer algo por alguém. Não posso não, porque eu estou no horário do culto. Aí o bom samaritano vem e dá o exemplo e faz no lugar daquele que o sacerdote deveria fazer, que o levita deveria fazer. Olha lá. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. Você está no ministério do Espírito. 27. Aquele que examina os corações, e coração e a mente, sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, o Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos. Então qual é a cobertura que está sobre a sua vida? É uma cobertura pastoral ou uma cobertura espiritual? A cobertura espiritual. E quem é o pastor? Jesus. Então o que é que acontece? Talvez vocês já tenham ouvido isso. Vocês estão debaixo da minha cobertura espiritual. Quem já ouviu isso aqui? Isso é uma das piores heresias, irmão. Como que eu, um ser humano falho, limitado, eu vou ter uma cobertura espiritual para cobrir vocês? Que responsabilidade, né? Ou seja, se eu digo que vocês aqui estão debaixo da minha cobertura espiritual, eu sou responsável por vocês. Aí tudo que acontecer com vocês, eu estou dando vazão, lugar para vocês baterem na minha porta. Epa, você vai ter que resolver isso aqui.
O Senhor, não é isso? Eu dou uma dica aqui, vocês que estão no sistema, que os pastores dizem que está cobrindo vocês espiritualmente. Tudo de ruim que acontecer na vida de vocês, vai tudo para a porta dele cobrar. Não é ele que está cobrindo? Então a falha é dele. Ou estou errado? Não, ele está dizendo que está cobrindo. Vai casar? O pastor tem que aprovar. Vai comprar? O pastor tem que analisar. Vai viajar? O pastor tem que decidir. Então é ele que está cobrindo, não é você? Tudo que der de errado também vai cobrar o pastor. Só que eles são malandros. Tá tudo dando certo, viu aí? Ô glória, vocês estão debaixo de um ministério profético, abençoado. Deu alguma coisa errada? É o dízimo, irmão. Tá em falta, hein? São malandros. Vocês estão prósperos e abençoados financeiramente, em todas as áreas. É o ministério, é o pastor presidente. Deu alguma coisa errada? Está em pecado. Está tomando a ceia? Tô, pastor. Não tem algum pecado incubado, não? Toma aqui. Viu? Agora, isso não arde no coração de vocês? Não é isso que acontece? É isso. Só que muitos não têm humildade para reconhecer. Vocês estão aqui, e esses irmãos que nos acompanham, porque reconheceram isso. Agora, outras pessoas vivem sofrendo debaixo dessa escravidão, mas não têm coragem de dizer realmente, eu nunca vivi Cristo. Eu converso com pessoas que eram ex-pastores de várias denominações, e eles dizem assim, irmão, eu passei 30 anos dentro de uma igreja escravo, com medo de perder a salvação, com medo do diabo, com medo disso, com medo daquilo. Eu só fazia o que o homem mandava em nome de Deus. Hoje eu descobri o que é evangelho e eu tenho paz com Deus. Hebreus 13:5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, nunca, jamais te desampararei. Nunca, jamais te desampararei. Foi ele que disse. Foi ele que disse. Então não tem até aqui nos ajudou o Senhor, Ele está sempre com você. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. 13. Assim, com confiança ousamos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Irmão, é o homem, ó. Não é o capeta, não. Não é o espírito do Exu, não. Não é a pombagira que a igreja inventou aí, não. Não é o preto velho, não. É o homem. É o homem. Semana que vem, eu acho que semana que vem nós vamos ter um negócio aí. Vocês vão ver quem são de fato as serpentes. Olha, são eles. Olha lá. 8:31. Isso é. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque eu estou certo de que nem a morte. Você sabe o que é isso, irmão? Como assim, irmão? A morte vai me separar de Deus? Não. Porque passastes da morte para a vida em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nada! Nada! Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.